nothing more for you. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do futebol. Isso é no mundo político. Nós temos aí escândalos e mais escândalos surgindo, infelizmente, no nosso país verde e amarelo, que é o Brasil. Mensalão, CPI do bingo, CPI do Correio, uma impunidade solta, quase que se não pune praticamente os culpados. No estado de Mato Grosso nós tivemos aquele caso horrível, né, do crime organizado, que culminou com a presença do governador Arcanjo, que até hoje está no Uruguai. E o futebol não é diferente. Lamentavelmente, nós temos essa questão da arbitragem, como lá atrás também já aconteceu quando a loteria esportiva estava no auge. Só interrompendo, isso aí não é novidade então para você? Não, para mim não. O juiz que se vende, o juiz que acerta o resultado não é de hoje. Como também a questão política também não vem de hoje, vem lá de trás. Quem que não se lembra do escândalo da loteria esportiva, onde vários juízes estavam dentro do esquema para acertar resultado, né? Então já vem lá de trás a corrupção dentro do futebol. E a compra até de jogadores para facilitar, o Rui Rei, quem que não se lembra da Ponte Preta, que facilitou uma partida, simulou uma contusão e ficou fora de um grande clássico, exatamente para facilitar uma grande equipe do futebol paulista. Eu me lembro de um caso aqui do Natanael Henrique de Moraes, falar mais da coisa regional, que é o professor Nato da Escola Técnica Federal de Mato Grosso, professor já aposentado pela nossa Universidade Federal, e que foi centroavante não só do saudoso Atlético Mato Grossense, mas como do misto e de tantas equipes do futebol de Mato Grosso. Ele se transferiu no auge da carreira para o futebol do interior de São Paulo, foi jogando no Botafogo de Ribeirão Preto. E o Nato me contava sempre essa história. Um dia ele jogou contra o Sport Clube do Corinthians Paulista. E ao dominar a bola, adentrar dentro da área, o Clóvis, que era o zagueiro central, pegou exatamente com a chuteira na medalhinha dele. Ele caiu, quando ele caiu e se levantou, ele partiu para cima do Oscar Escófaro, irmão do Álvaro Escófaro. Partiu para cima, poxa juiz, falta, pênalti. O Escófaro falou assim, o que é, rapaz? Eu passei a semana inteira ligando para o seu diretor e ele não quis atender. Você quer que o campeonato acabe hoje? Porque se o Corinthians perdesse o jogo, empatasse o jogo, automaticamente estaria fora das finais do Campeonato Paulista de Futebol. E, lamentavelmente, o juiz não deu aquele pênalti. Então, isso não é novidade. Ainda bem que o futebol nosso, a cada ano que passa, surge uma safra maravilhosa de jogadores. Nós damos o luxo de escolher jogadores a nível de seleção brasileira. É isso que acaba confortando o torcedor. Agora, que realmente tem que coibir, eu acho que mais perigoso do que a arbitragem é a violência nos estádios. Isso preocupa e preocupa muito, porque são as gangues que estão invadindo os estádios de futebol para determinar o terror, né? E tudo aquilo que nós temos visto pela televisão de desagradável em termos de futebol. mesmo que o tempo no futebol nosso que está falando, dá. Eu vejo assim com muito carinho aquilo que está sendo implantado, que nós chamamos de parceria, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, do Governo do Estado, através do companheiro Baiano Filho, que é um desportista de primeira linha, é também um cronista esportivo como nós e que conhece o esporte também a fundo. Essa parceria que ele está fazendo com a federação vai dar com certeza bons frutos. Não é do dia para a noite que se busca resultado. É um trabalho a longo prazo. É um trabalho demorado, que tem que ter paciência. Por exemplo, essa Copa Governador do Estado, que o ano passado foi conquistada pelo Verdense, e que este ano está tendo o Operário já como campeão do primeiro turno, é um campeonato que o objetivo é fazer com que as equipes se mantenham em atividade até novembro.
e busque já uma estrutura para o campeonato do ano seguinte. Só por si só já é uma grande coisa. Se não bastasse isso, a Secretaria está bancando as despesas do campeonato categoria Sub-20, das 6 equipes que estão disputando essa fase da Copa Governador do Estado. É para dar oportunidade ao prata da casa, que não tem condições muitas vezes de subir direto para o time principal, mas que ele já começa a viver o futebol, a se aprimorar e manter contato com o torcedor na categoria Sub-20. E para o ano que vem, o Baiano pretende ainda colocar mais uma categoria em evidência, que será o futebol Sub-17. Então nós vamos ter Sub-17, Sub-20 e a Copa Governador do Estado. Com certeza, no ano de 2008, se isso não acontecer já em 2007, nós vamos ter 90% dos jogadores atuando nas principais equipes do futebol de Mato Grosso, prata da casa, mato-grossense, como nós que estamos aqui conversando com você. Uma lembrança que o outro cantou. A mágoa na área desportiva, não, né? Principalmente na crônica esportiva, não. Eu acho que nós convivemos com grandes colegas. Esses colegas, muitos deles resolveram trilhar um outro caminho, principalmente o lado político. Nós, no nosso pensamento, isso nunca passou de ser candidato a absolutamente nada, porque eu sei perfeitamente que ser político, muitas vezes, é você encurtar a distância de um amigo, porque muitas vezes você promete e você não cumpre, você não tem condições de atender a todos. E eu prefiro manter a minha humildade, a minha credibilidade e o rol de amigos. Por isso eu nunca pleitei a nada, nem presidente de síndico, nem chefe de quarteirão no meu bairro, muito menos vereador, deputado, coisa parecida. Eu preferi ficar dentro daquilo que eu gosto de fazer, que é o esporte. Agora, eu sinto assim, uma tristeza, que não foi muito valorizado pelos políticos de Cuiabá. Principalmente aquilo que eu me relacionava com eles, alguns governadores que passaram, alguns deputados que me usaram como palanque, como escada em busca do voto. Eu tive que deixar minha cidade para provar que eu sou útil. Eu tive que deixar minha cidade para provar que profissionalmente eu existo. Então isso foi muito difícil. Eu só vim ser secretário de Estado de Esporte e Lazer na gestão do Baiano Filho, quando ele se afastou, que me deu a grande oportunidade de ser secretário de Estado. Eu exerci todos os cargos dentro de uma secretaria, chefe de divisão, chefe de setor, coordenador, tive o privilégio de ajudar a montar a estrutura desta secretaria, mas não tive o privilégio de ver a secretaria definitivamente implantada. Isso foi em 1994, quando o Jaime passou, em 95, o governo Prudente de Oliveira. A secretaria não estava implantada, a estrutura sólida, toda ela montada, toda ela no papel, prontinha, e eu não vi a secretaria, não tive o privilégio de trabalhar naquela época na secretaria, poderia até ter sido secretário. Aquilo me deixou muito triste, não tive a valorização que deveria ter. E por isso eu mudei para a cidade de Sinop. E lá eu fui muito bem recebido, de braços abertos, não só pelo prefeito da época, mas principalmente por esse irmão que eu tenho, por esse companheiro que eu tenho, que é o Baiano Filho, que era vereador de primeira legislação na Câmara Municipal, depois mais 3 mandatos de presidente de Câmara, e que nós fizemos uma boa dobradinha em termos de esporte naquela cidade, em termos de rádio, em termos de televisão. E pelas mãos dele, eu fui apresentado ao governador Blário Maggi, que teve o privilégio de ser secretário, pelo menos num curto espaço de tempo, mas tive, que foi agora, quando o Baiano se afastou para ser candidato a prefeito da cidade de Sinop. Então sou muito grato por isso, porque no meu currículo isso vai valer muito, encerrar tudo aquilo que eu fiz como um secretário de Estado. Eu só tenho a agradecer àqueles que estiverem. Lamento que os companheiros políticos que eu ajudei na época talvez não me deram essa chance de desfrutar de oportunidade de ser um secretário de Estado. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves. Nothing more for you.